Agora sim. Bom, e hoje, então, nós vamos falar, né, eu como consultora técnica da Canamedes, da Ecogen Biosciences, vou falar um pouco sobre o sistema endocannabinoide, principalmente sobre o canabidiol, né, e a sua farmacologia, por onde ele atua, como ele atua, né, e toda essa parte envolvendo os conhecimentos básicos, né, para iniciar a prescrição do canabidiol e dos canabinoides, certo? Para mim aqui não está passando. Bom, agora que passou. Bom, mas tudo começa, eu gosto sempre de começar falando sobre o que deu início, né, a toda essa história que a gente vai ver agora, que é a planta cannabis sativa, né? Então, tudo começou a partir dessa planta que existe na humanidade há mais de 10 mil anos. A gente, né, tem relato de eras muito antigas já, né, com cannabis, com a planta presente, então, na humanidade, e, inclusive, o relato de uso para fins médicos também é bastante antigo, né? Então, desde 2700 antes de Cristo, lá na China, que foi o lugar, né, onde a cannabis foi primeiro identificada, e a partir de lá ela foi, então, né, para os outros continentes, Europa, a Américas, né? E chegou aqui no Brasil, a gente vai ver também um pouquinho sobre essa história, mas então lá na China ela já era utilizada com finalidades terapêuticas, com um registro na primeira farmacopeia mundial, já relatando então esse uso, né, para finalidades curativas daquela população, e isso veio então junto, né, com o crescimento, o desenvolvimento dos povos, né, com essa expansão dos povos, dos continentes também, a planta acompanhou esse processo de desenvolvimento, sempre acompanhando, então, o homem, né? Isso também foi reverberando em algumas modificações. Então, aqui a gente vê que existem três principais espécies, subespécies, de uma espécie só, que é a chamada cannabis sativa SPP, ou cannabis sativa espécie. Essa cannabis sativa L, porque foi descoberta por Linnaeus, né? Então o nome científico dela ficou com esse L no final, ela tem essas três subdivisões que antigamente, né, eram identificadas a partir de algumas características morfológicas da planta. Então, o tamanho, né, o quão as folhas eram cheias, robustas, né, ou mais finas. Então, elas eram classificadas de acordo com sativa, como a mais alta, índica, aquela mais baixinha e mais robusta, e ruderalis era uma planta, então, mais fibrosa. Mas, desde essa época, essas plantas foram, né, sendo cruzadas entre si, então foram sendo feitas novas subespécies, que hoje a gente diz que não existe nenhuma cannabis que seja totalmente sativa, ou índica, ou ruderalis, e também não existe aquela denominação, sativa é rico em THC, índica é rica em CBD, isso não existe mais. Hoje a gente classifica a planta pelo perfil fitoquímico que ela apresenta, ou seja, quais são os principais fitocannabinoides, é isso que interessa para a gente. Mas, antigamente, então, a gente tinha essas divisões, e essa planta, como eu disse, foi sendo utilizada como medicina durante muitos anos, e foi se espalhando pelos continentes, né, chegando aqui no Brasil em 1500, junto com os escravos africanos, né, direto lá de Portugal, junto com as caravelas, que eram feitas, inclusive, de cânhamo, né? Então, os tecidos das caravelas eram feitos a partir da fibra do cânhamo, que é também cânhamo, né? Uma denominação, uma variação do nome cannabis sativa, que tem mais relação com a cannabis puderalis, porque seria uma cannabis mais fibrosa, né, com menos teor de THC, que a gente chama de cânhamo, então. E essa planta, ela já veio, então, lá em 1500, com os escravos, que também usavam com outras finalidades, ritualísticas, medicinais, e também para relaxar, eles usavam essa planta.
A partir daí, né, começou-se uma guerra que a gente chama, né, de aquela guerra às drogas que os Estados Unidos, principalmente, influenciaram bastante, né, porque essa planta começou a ser associada principalmente a populações, né, como os escravos aqui no Brasil, os mexicanos nos Estados Unidos, né, então populações que eram marginalizadas e eles queriam, então, associar a planta a alguma coisa muito, enfim, ruim, do mal, para conseguir, então, criminalizar aquela população. Só que isso acabou reverberando em uma dificuldade muito grande, principalmente em se pesquisar e entender essa planta, que tinha tantas potencialidades. Além disso, outras questões econômicas, políticas, também influenciaram, né, em toda essa criminalização da cannabis, que então não pôde ser estudada e não podia mais ser utilizada com finalidades medicinais, né, até que então, um grupo de pesquisadores, né, o professor Rafael Mechulan, juntamente com o professor Elisaldo Carlini, aqui do Brasil, da Unifesp, que também foi um dos pioneiros, um dos grandes nomes na pesquisa com canabinoides. Alguns pesquisadores, então, eles, né, foram contra esse status quo de não pode pesquisar com cannabis, continuaram pesquisando, e aí eles foram descobrir muito tardiamente que existe todo um sistema no nosso organismo que responde às moléculas presentes na planta cannabis sativa, e que era por ali que essa planta se dava todos os efeitos que já eram conhecidos há muitos anos, porque, como eu falei, né, desde 2700 a planta já era utilizada na China, no Egito, na Índia, na Europa, até nas Américas, ela já foi utilizada, vendida, inclusive nas farmácias, né, com os famosos cigarros índios ou cigarrilhas Grimaldi, né, que nada mais eram do que cigarros feitos de cannabis com indicação terapêutica para asma. Olha só como a gente já, né, usou essa planta, né? Mas, enfim, toda essa história causou, então, muita dificuldade a gente entender melhor a planta cannabis, entender melhor os seus elementos químicos, e, então, esses pesquisadores, principalmente o professor Rafael Mechulan, lá de Israel, conseguiu isolar e identificar as moléculas que fazem a ação, né, da cannabis sativa, que são as principais, que foram chamadas de fitocannabinoides, como o CBD e o THC, e a partir dessa descoberta, o nosso sistema endocannabinoide, então, foi finalmente descoberto, mas isso só aconteceu há quase 30 anos atrás, na década de 90. Então, vejam como isso é recente, e por isso que ainda a gente não tem, né, nas universidades de medicina, né, das áreas da saúde, a gente ainda não tem contato com essa medicina, né, com esse sistema. A gente estuda todos os outros sistemas, mas esse a gente ainda não teve esse contato, porque essa descoberta foi relativamente nova e veio também cheia, né, desses preconceitos sociais que rondam a cannabis e toda a sua utilização, seja ela medicinal, ritualística ou para outras finalidades, né? Bom, mas o que isso importa, né, na verdade, é que, como a gente já comentou, existem muitas indicações diferentes para os fitocannabinoides, mas a gente não tem uma robustez de evidência científica suficiente para todas essas indicações. E entendendo um pouco dessa história, a gente consegue entender por que ainda não tem tanta robustez científica sobre os fitocannabinoides, é porque nem podia se pesquisar sobre eles até pouquíssimo tempo atrás, né? Mas mesmo assim a gente já vê que, por exemplo, no PubMed, que é, né, um central ali de arquivos científicos, publicações revisadas por pares, né, importantes,
o que a gente observa? Né? Que desde 1870 já tem publicação, só que a partir da década de 90 que esse número começa a crescer e o crescimento é exponencial, né? Olha a curva que faz do número de publicações científicas por ano com o termo medical cannabis, né? Que é um termo em inglês que a gente precisa usar para pesquisar na plataforma PubMed. Então, olha esse aumento nas pesquisas, né? E isso a gente sabe que a tendência é aumentar ainda mais, porque a gente começou a descobrir um novo universo, né? Um novo sistema, novos medicamentos, novos produtos que podem interagir, então, com esse sistema e reverberar em ações do nosso corpo inteiro. Então, a partir, né, desse entendimento, a gente vê que algumas indicações carecem de pesquisa justamente por essa dificuldade, né, que teve em pesquisar, mas que já estamos correndo atrás, então, desses dados, né, para trazer robustez. E sim, nós já temos bastante conteúdo relevante, né, com um poder, com uma robustez significativa para algumas condições clínicas que a gente vai ver também já já. Então, por exemplo, dor crônica, náuseas, insônia, espasticidade por esclerose múltipla, além da fibromialgia e epilepsia, são condições, são indicações que a gente já tem, sim, evidência conclusiva ou substancial da eficácia dos canabinoides nessas indicações clínicas, ou seja, a gente já tem estudos, né, duplo cego, controlado por placebo, aqueles trabalhos, né, com N, com um número de participantes maior, com bastante gente, feitos, né, em várias etapas, que testaram, então, algumas formulações de canabinoides para essas condições terapêuticas. Mas, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a cannabis ela é uma planta complexa, né? Ela não produz apenas fitocannabinoides, não é só o CBD e o THC que produzem ação, atividade terapêutica da cannabis. Existem outras moléculas que também interagem de forma sinérgica e vão dar aí cada um seu perfil de ação nos diferentes organismos que também têm as suas peculiaridades. Por isso, pessoal, que é muito importante que vocês entendam que a medicina canabinoide ela é realmente muito personalizada e individualizada. Ela é individual, porque a gente precisa olhar para aquele produto, para aquele paciente, para as condições clínicas dele, como ele metaboliza os canabinoides para conseguir, então, chegar ali numa indicação mais acertada, né? Mas voltando, então, para as evidências científicas, a gente tem algumas evidências mais robustas para essas indicações e para outras indicações a gente tem evidência, mas não é uma evidência ainda que possa dar essa certeza absoluta de que é eficaz, de que tem realmente uma diferença, né, pelo placebo, como dor não crônica, enxaqueca, autismo, ansiedade, esquizofrenia, depressão, glaucoma, e outras que ainda, né, a gente ainda não tem evidência robusta o suficiente para fazer esse tipo de afirmação, como é o caso de Alzheimer, osteoporose, artrite, transtorno bipolar, mas eu gosto sempre de ressaltar que isso não significa que para essas condições a cannabis não vá funcionar. Só significa que ainda não foram feitos estudos, né, daquela caixinha que a gente conhece do ensaio clínico randomizado, do placebo controlado por placebo, nessa população, né, com um placebo, um comparador, enfim, né, porque esses estudos, a gente também sabe, que são estudos caros, normalmente são patrocinados pela indústria farmacêutica, que tem por trás um interesse financeiro, porque ela patenteou uma molécula e quer, então, que essa molécula entre no mercado.
Mas com a cannabis isso não acontece, né? Porque a cannabis ela é uma planta. Então, as moléculas que vêm dela são fitocannabinoides, são moléculas que vêm da natureza. Então, nenhuma empresa pode patentear, por mais que já tenham tentado, nenhuma empresa pode patentear uma molécula que vem da natureza. Então, por isso, as indústrias também não investem muito dinheiro nesses estudos, que são caros e não vão trazer esse retorno financeiro, né, exclusivo de patente para essas empresas. Então, por isso que para algumas indicações a gente ainda não tem evidência robusta, mas eu gosto de usar como exemplo o Alzheimer, que a Canamedes, né, a gente tem bastante paciente com essa indicação e os médicos relatam uma melhora muito significativa, né, desses pacientes, da sua interação com o familiar, da qualidade de vida, humor, dor, enfim, diferentes relatos de melhora, né, da qualidade de vida, enfim, uma melhora geral em pacientes com Alzheimer. Então, é uma indicação que ainda não tem robustez científica, mas que já tem muito estudo empírico aí, né? Muitas pessoas que têm utilizado e visto benefício, então só falta mesmo conduzir esses trabalhos, né? Para que a gente tenha, então, uma confirmação dessa eficácia. Bom, como eu falei, o CBD e o THC, eles são os dois principais fitocannabinoides, ou seja, canabinoides que vêm das plantas, principalmente da espécie, né, cannabis sativa. O CBD e o THC são os principais, mas não únicos compostos dessa planta, que produz mais de 500 compostos químicos, mais de 100 delas são dessa classe chamada fitocannabinoides, mas produz também outros compostos como terpenos, flavonoides, ácidos graxos, vitaminas, outras classes de moléculas também são produzidas pela planta, mas essas duas, então, elas são as mais conhecidas e as mais abundantes, principalmente, né, na cannabis. O THC é a molécula conhecida pelo efeito psicotrópico da planta, ou seja, pelo efeito de alteração da percepção da realidade ou alteração da consciência, que o CBD não causa, né? Então, por isso, muitas vezes eles são vistos como moléculas antagônicas, mas isso não é verdade, né? Os dois, principalmente se administrados juntos, eles têm aí uma sinergia de ação, eles interagem melhor com o nosso organismo do que eles administrados, então, de maneira isolada, e cada uma dessas moléculas vai trazer uma ação diferente no nosso organismo a partir da interação com o nosso sistema endocannabinoide, que, como eu falei, foi descoberto graças à identificação dessas duas principais moléculas, o CBD e o THC. O THC, ele é um agonista do receptor canabinoide CB1, principalmente, né? E a partir disso que eles, então, elucidaram todo esse sistema, que é um sistema super importante de manutenção da homeostase corporal, ou seja, ele que vai regular tudo que está acontecendo no nosso organismo vai ser controlado pelo sistema endocannabinoide para que a gente fique, então, em equilíbrio, em harmonia. Né? E como ele vai agir, o que funciona, né? O que é esse sistema, o que compõe o sistema endocannabinoide. Então, principalmente os receptores canabinoides tipo 1 e tipo 2, CB1 e CB2, os ligantes endógenos, que são produzidos pelo nosso próprio organismo, que são os endocannabinoides, então moléculas parecidas com aquelas produzidas pela planta, só que produzidas pelo nosso próprio organismo, então endógenas, endocannabinoides. Eles são produzidos pelo nosso corpo e se ligam nesses receptores também e provocam alterações. Então, os receptores junto com os endocannabinoides, mais
a maquinaria enzimática responsável tanto pela síntese como pela degradação desses compostos endocannabinoides fazem parte do sistema que a gente chama, então, de sistema endocannabinoide. Mas, como eu disse para vocês, esse sistema ele é muito mais complexo, tanto que já existe, né, um pesquisador que falou sobre a teoria do sistema endocannabinoidoma, que seria um sistema endocannabinoide expandido, ou seja, é um sistema endocannabinoide que conversa com todos os outros sistemas, e também é influenciado por outras condições, como a microbiota intestinal. Todo o nosso organismo, ele é, então, interligado e conectado a partir desse sistema endocannabinoide, que vai ser o grande maestro dessa orquestra, né, que eu costumo fazer essa associação. Então eu falo, né, que a gente conhece na faculdade diferentes sistemas, né, que são divididos, claro, de maneira didática para a gente estudar, mas todos eles estão presentes no mesmo corpo, funcionando ao mesmo tempo juntos e se conectando de alguma forma. Mas o principal sistema responsável por fazer realmente essa conexão, né, por comunicar todo o organismo e manter tudo em harmonia, é o sistema endocannabinoide. Então, por isso, eu costumo associar esse sistema ao maestro de uma orquestra, né? Do mesmo jeito que o maestro mantém a harmonia da orquestra, o sistema endocannabinoide mantém a harmonia do nosso corpo. Como ele faz isso? A partir da sinalização canabinoide com esses receptores. Então, os receptores canabinoides, eles estão amplamente distribuídos no nosso organismo. Então, praticamente o nosso corpo todo tem receptor canabinoide, desde o sistema nervoso central até a pele, a periferia, os órgãos, tanto o CB1 como o CB2. O CB1, ele está principalmente no sistema nervoso central, né? Então, ele é principalmente encontrado no sistema nervoso central e também controla, né, essas atividades, como atividade de apetite, das células imunológicas, atividade motora, de coordenação, de percepção de dor, muito importante, de pensamento, de memória. E o receptor CB2, ele é mais encontrado na periferia e relacionado, então, ao sistema imunológico, mas também existe CB2 no sistema nervoso central, principalmente na micróglia, né, que são as células imunes residentes no sistema nervoso central, mas não só, a gente pode ver, né, que o CB2 está amplamente distribuído no nosso organismo e ele também controla uma série de atividades importantes, né, que vão desde a atividade metabólica, de gordura, osso, sistema cardiovascular, até pele e, principalmente, sistema imunológico. Esses dois receptores, então, deixa eu tomar uma aguinha aqui, já estou ficando rouca. Bom, esses dois receptores, como eu falei para vocês, eles foram descobertos na década de 90, então é muito recente, né, para a ciência. Eles são receptores do tipo metabotrópicos, ou seja, receptores acoplados a uma proteína G, receptores com 7 domínios transmembrana, que estão, então, acoplados a essa proteína G, que no caso dos receptores canabinoides, é uma proteína G inibitória. O que vai acontecer, então, assim que os agonistas canabinoides se ligarem a esses receptores? Eles vão iniciar uma cascata intracelular inibitória, inibindo a adenilatociclase, então diminui a formação de AMP cíclico. Eles também vão diminuir o influxo de cálcio e estimular o efluxo de potássio, além de atuar também, né, intracelularmente nas MAP quinases.
na alteração de expressão genética, ou seja, todas essas ações vão reverberar numa diminuição da excitabilidade neuronal, a partir, então, do acoplamento de um agonista canabinoide, seja ele endógeno ou não, né, seja um endocannabinoide ou um fitocannabinoide, que vai se ligar ao CB1, ativar esse receptor, né, ativar os receptores canabinoides, como por exemplo o THC, e vai então ter essa ação intracelular de reduzir a excitabilidade neuronal. Aqui então a gente consegue entender um pouquinho melhor sobre essa comunicação, como é feita, então, né, a síntese e degradação dos endocannabinoides, como é feita essa sinapse, né? O que acontece? Bom, aqui a gente tem que prestar atenção em duas coisas principais. A primeira é que os endocannabinoides, diferentemente dos outros neurotransmissores, né, dos neurotransmissores clássicos que a gente conhece, que são produzidos envesiculados e liberados na fenda sináptica, os endocannabinoides, eles são produzidos, sintetizados por demanda. Então, não existe um estoque de canabinoides numa vesícula sináptica que vai se abrir. Eles vão ser produzidos a partir, então, de ações que o próprio receptor, que o próprio neurônio pós-sináptico vai receber. Isso aqui também é um ponto bem especial para a gente prestar atenção. Por quê? Esses canabinoides, eles vão ser produzidos pelo neurônio pós-sinápticos e liberados, então, na fenda sináptica para ter ação no receptor canabinoide que está na membrana do neurônio pré-sináptico. Ou seja, essa ação é uma ação contrária à neurotransmissão clássica que a gente conhece, né? Onde os neurotransmissores saem do pré-sináptico para agir no neurônio pós-sináptico. Então, essa ação dos canabinoides, dos endocannabinoides, é conhecida como ação retrógrada. Então, a atividade retrógrada, pois eles são sintetizados e liberados do neurônio pós-sináptico para agir no receptor que está na membrana do neurônio pré-sináptico. E, agindo aqui, a gente já sabe o que eles vão fazer, eles vão, então, diminuir a excitabilidade neuronal, né, deste neurônio pré-sináptico, diminuindo, então, essa transmissão dessa informação, que pode estar em qualquer via de transmissão neuronal, GABAérgica, glutamatérgica, de noradrenalina, enfim, todas as sinapses, praticamente, elas vão ter ali um componente do sistema endocannabinoide que vai estar modulando, né, que vai estar controlando, então, esse tônus, né, do sistema nervoso central, principalmente a partir do receptor canabinoide tipo 1 e né, enfim, da produção de citocinas, quimiocinas inflamatórias e atividade imunológica com o receptor CB2. Bom, e a partir, então, dessa descoberta do sistema endocannabinoide, né, se eles viram que tinha um receptor ali que interagia com aquela molécula que veio da planta para fazer uma atividade, esse receptor não ia estar no nosso corpo só para responder a uma molécula da planta. Então, os pesquisadores foram ver qual molécula a gente mesmo produzia e que tinha atividade naqueles receptores. Foi aí que foram, então, identificados os endocannabinoides. O primeiro deles foi a anandamida, que recebeu esse nome justamente como uma homenagem, né? Porque Ananda, em sânscrito, significa bliss, que é um estado de felicidade extrema, né? E a anandamida, ela é uma molécula muito semelhante ao do THC, né? Ambos são agonistas dos receptores CB1 e tem essa, né, atividade de felicidade, tanto que alguns pesquisadores já demonstraram
que até aquela alegria, euforia que vem depois da prática de exercícios físicos, na verdade, não é relacionada, né, só a endorfinas que o nosso organismo libera, mas principalmente pela liberação da anandamida, que é esse, então, endocannabinoide da felicidade, né, que foi o primeiro, então, a ser descoberto, seguido do 2-araquidonoilglicerol, ou 2-AG, e a gente tem outras moléculas também que são sintetizadas no nosso corpo, né, como a PEA, a OEA, que também têm atividade no sistema endocannabinoide, também podem ser considerados endocannabinoides, mas esses dois são os principais. E importante dizer, né, que eles são produzidos e liberados sob demanda do neurônio pós-sináptico para agir no neurônio pré-sináptico, e eles também são moléculas lipídicas que têm o ácido araquidônico como precursores, né? Então, os eicosanoides aí estão presentes, tanto que a gente sabe que uma das enzimas de degradação dos endocannabinoides também é a COX, né? COX-1, COX-2 também podem ser enzimas de degradação dos endocannabinoides. Mas, como aqui a gente pode ver, então, o 2-AG e a anandamida, eles são essas moléculas lipídicas derivadas do ácido araquidônico e que têm atividade nos receptores canabinoides e também em outros receptores, porque os canabinoides em geral, tanto os endocannabinoides do nosso organismo, como os fitocannabinoides que vêm da planta, e ainda a gente vai ver que tem os canabinoides sintéticos, que são aqueles produzidos em laboratório, eles são moléculas que a gente chama de promíscuas. Por quê? Porque eles não se ligam só em um receptor e fazem uma ação pontual. Eles se ligam a diferentes receptores, com diferentes afinidades e provocam, então, diferentes ações farmacológicas, como, por exemplo, o THC e o CBD. A gente sabe, o THC ele é um agonista dos receptores canabinoides CB1 e CB2. Já o CBD, ele tem uma afinidade muito fraca com os receptores canabinoides, tanto CB1 como CB2, mas ele já tem uma atuação mais importante em outros canabinoides, em outros receptores, bem como em outros, como proteínas transmembranas e enzimas de degradação dos endocannabinoides, que vão ter uma ação indireta no nosso sistema endocannabinoide, além de agir também em outros receptores, como o GPR55, receptor vaniloide TRPV1, né, que o THC, por exemplo, não atua. Então, aqui a gente consegue ver, né, essa diferença de afinidades, principalmente, entre os canabinoides e os receptores. E aqui, mais uma vez, para a gente lembrar, então, dessa neurotransmissão, quais são os principais pontos, né? Então, aqui a gente vê GABA e glutamato, que são os neurotransmissores excitatórios e inibitórios, sendo, né, liberados aqui na fenda sináptica. Então, por exemplo, o GABA, ele vai, né, se ligar aos receptores que estão presentes na membrana neuronal pós-sináptica e vão reverberar em alguma atividade aqui nessa célula neuronal pós-sináptica. Dependendo, né, dessa ação, essa célula vai começar a entender que é preciso liberar, sintetizar e liberar os endocannabinoides para que eles atuem, então, nos receptores de membrana pré-sináptico e diminuam, então, essa estabilidade neuronal a partir da ligação aos receptores canabinoides, que são acoplados a uma proteína G inibitória. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como é feita essa comunicação e como o sistema endocannabinoide não está presente só nos neurônios e só na membrana neuronal. A gente tem receptor canabinoide na mitocôndria e também em outras células da glia, como a micróglia, né, que são as células do sistema imune residentes no sistema nervoso central, que expressam principalmente CD2,
né? Os astrócitos, que também são células muito importantes na comunicação neuronal, na comunicação, né, do sistema nervoso central, que também apresentam receptores canabinoides CB1, e esses endocannabinoides, então, que estão todos numa conversa ali, sempre para tentar manter o equilíbrio, ou seja, manter o organismo em homeostase. Então, essas são as 3 principais atividades que eu gostaria que vocês lembrassem: a liberação sob demanda, a atividade retrógrada, essa ação neuromoduladora, né, de homeostase, de buscar o equilíbrio do nosso organismo. Bom, como eu já falei, os canabinoides, então, eles podem ter origens diferentes. Eles podem vir das plantas, como os fitocannabinoides, CBD, THC, CBC, CBG, CBN, mais de 150 outras moléculas que pertencem a essa classe, ou seja, moléculas que são produzidas pela cannabis e que têm atividade, né, no sistema endocannabinoide, de alguma maneira, que estão sendo estudadas já, mas a maioria a gente ainda conhece bem pouco. A gente tem também os endocannabinoides, que são os canabinoides produzidos pelo nosso próprio organismo, e, como eu falei, os canabinoides sintéticos. E esses já são um pouquinho diferentes, porque não são moléculas naturais, né, produzidas pela natureza, mas sim moléculas modificadas pelo homem, né? Então, a gente pega aí, com base nessas moléculas naturais, os pesquisadores fazem alterações moleculares que transformam as características físico-químicas da molécula, que também vão reverberar numa atividade diferente no nosso organismo, muitas vezes com uma afinidade diferente aos receptores, né? Enfim, as diferenças existem, né? E a gente ainda precisa entender melhor esses compostos sintéticos, mas hoje a gente vai falar, então, principalmente do CBD, que é o fitocannabinoide, que vem, então, principalmente das inflorescências fêmeas, das plantas fêmeas, né, da cannabis sativa, que são produzidos, então, nessas células chamadas tricomas, né, principalmente na flor e não folha, né? Muita gente associa a folha da cannabis, né, com o principal produtor ali, né, de fitocannabinoides, quando na verdade não, é a flor, né, a flor principalmente da planta fêmea, que tem essa abundância de tricomas, que são essas células glandulares, né, em forma assim, de gota, que são as responsáveis, então, por produzir e armazenar moléculas como os fitocannabinoides. Então, é dali que a gente tem que tirar, né, essas moléculas que são produzidas, esse slide tinha que estar antes, depois eu arrumo, que são produzidas, então, na planta cannabis, né, a partir de precursores, mas elas são produzidas na planta principalmente na sua forma ácida, né? Então, a gente tem 2 precursores, algumas enzimas que vão realizando, então, a transformação, né, dessas moléculas em moléculas canabinoides. Então, você pega o ácido olivetólico, geranil PP, né, que vai formar o CBGA, que é o ácido canabigerólico, ou também conhecido como a molécula mãe, molécula pai, molécula precursora de todos os outros canabinoides, né? Porque a partir do CBGA que a gente vai ter, então, a partir do aquecimento, a descarboxilação e a produção do CBG, ou ainda a partir do CBDA sintase, que é uma enzima, a produção do CBDA, que é a forma ácida do CBD, e também a partir do THCA sintase, a produção do delta-9-THCA, que é a forma ácida do que a gente conhece como THC. Por que eu falei que essas plantas, essas moléculas, elas estão na forma ácida na planta? Porque elas precisam passar por um processo chamado descarboxilação, que normalmente acontece por aquecimento, então não é por uma via enzimática, é por oxidação, aquecimento. Essas moléculas vão perder o grupamento carboxílio e vão se transformar nas moléculas
que têm atividade farmacológica que a gente conhece, né? Por que eu falo isso? Porque antes falavam, essas moléculas não têm atividade farmacológica, só quem tem é a forma não ácida. Mas isso também não é verdade. A gente sabe que as formas ácidas apresentam diferentes propriedades farmacológicas das formas neutras, que são as mais conhecidas, né? Como o THC, que ele atua principalmente como agonista do receptor canabinoide CB1 e vai gerar, então, algumas ações, como principalmente antinocicepção, então diminuição da sensação dolorosa, sedação, relaxamento muscular, aumento do apetite, né, que já é também bem conhecido, algumas, né, disfunções psicológicas e cognitivas, como, né, a ação central de psicotomimético, ou seja, alteração da percepção da realidade, que também é conhecido do THC, e já é totalmente diferente do CBD, que, como a gente viu, atua por diferentes mecanismos, não via principalmente CB1 e CB2, mas que por esses mecanismos diferentes, que a gente já vai ver, também traz uma série de importantes atividades farmacológicas, né? Então, ele é anti-inflamatório, anticonvulsivo, antipsicótico, neuroprotetor, atua como antioxidante e também já tem estudos que mostram uma ação aí na diminuição do crescimento das células tumorais. Além dele, a gente tem outros canabinoides, como CBG, CBC, CBN, que também contém, então, cada um a sua atividade farmacológica por diferentes vias de atuação que vão trazer diferentes efeitos, né? Então, aqui, como vocês viram, né, na planta, as formas ácidas são produzidas e, a partir de aquecimento, de oxidação, a gente consegue, então, as formas neutras, né, tanto do THC como do CBD. E a gente vê aqui que o CBN, ele é um produto, né, pode ser um subproduto do THC. Por que eu estou falando sobre o CBN? No final da aula, a gente vai ver que a Canamedes tem produto que é o óleo de CBN, né, isolado, e também o de CBG, que aqui, ó, o CBG, que também é um outro fitocannabinoide menor, que a gente chama, mas que também já tem importantes, né, atividades farmacológicas e tem sido utilizado na prática clínica para diminuição de inflamação, para melhora do sono, né, então a gente vai ver eles já já, vai falar deles já já, por isso que eu achei interessante trazer essa imagem para vocês. E, como eu falei também, esses compostos, eles interagem entre eles de maneiras distintas, aumentando a eficácia, potencializando o efeito farmacológico. É o que a gente chama de efeito comitiva, ou efeito entourage, que realmente é essa sinergia de ação entre as moléculas presentes na planta cannabis, as diferentes moléculas, então, os canabinoides, né, os diferentes fitocannabinoides, junto com terpenos, flavonoides, eles vão interagir de uma maneira sinérgica, onde você atinge o mesmo efeito farmacológico com uma dose menor, ou seja, também menos chance de causar efeitos colaterais. Então, isso é um benefício terapêutico que as formulações feitas com as preparações holísticas da planta, ou seja, aqueles óleos que a gente chama de full spectrum, que tem, além do CBD, outros compostos canabinoides, terpenos e flavonoides, mesmo que em baixíssimas concentrações, no caso do óleo full spectrum, por exemplo, o THC, no Brasil, ele pode estar em até 0,3%. Essa concentração é muito baixinha, não vai dar o efeito central que o THC causa em altas doses, mas, mesmo assim, ele está sendo benéfico por conta do efeito comitivo ou entourage, mesmo nessa dose bem baixinha, além dos outros canabinoides menores. Então, como a gente viu, HCA, que é o ácido tetrahidrocannabinólico, CBG, CBN e os outros canabinoides. Então, essas preparações que a gente chama de full spectrum têm esse benefício
que os produtos isolados não apresentam, né? Porque eles têm apenas uma molécula isolada, que é o canabidiol, que vai agir, então, de maneira separada. Isso também é, é benéfico quando a gente fala da curva de resposta, né, desse canabinoide, porque os isolados, eles costumam, né, ter uma curva que a gente chama curva em U invertido, onde um efeito é obtido numa dose baixa e um efeito contrário é obtido numa dose alta, ou seja, tanto com o CBD, mas com o THC também, a gente sabe que altas e baixas doses podem ser ansiolíticas e altas doses podem ser ansiogênicas, no caso do THC. Então, os extratos são full spectrum, eles já têm uma curva menos acentuada, ou seja, uma relação dose-resposta melhor nesse caso. E aqui para falar sobre a segurança também, né? Porque nunca houve na história, né? A gente sabe que tem mais de quase 3.000 anos, mais, né? 10.000 anos de uso da cannabis no mundo e nunca houve um relato de óbito por overdose, né? Isso é muito estranho, muito curioso, né? Então, por que que isso acontece? E aqui eu até trouxe, né, a diferença da cannabis para outras drogas, principalmente o álcool, né? Então a gente vê aqui, ó, que não existe uma dose fatal, né, com a planta, né? Porque a gente sabe que com os canabinoides sintéticos isso pode acontecer, mas quando a gente fala de composto fitocannabinoide, isso não acontece, e aqui também ajuda a gente a entender um pouquinho melhor por que que isso não acontece, né? Então, a própria fisiologia endocannabinoide nos mostra que nas regiões do cérebro que são relacionadas, né, a movimento e equilíbrio, aprendizagem e memória, cognição, reforço e recompensa, coordenação motora, ou seja, áreas do cérebro que estão relacionadas com alguns sintomas que podem ser melhorados com o uso da cannabis, que estão em regiões como cerebelo, hipocampo, córtex, núcleo accumbens e gânglios da base, a gente percebe que essas regiões elas têm uma densidade maior de receptor canabinoide. O que que é isso? Ela tem bastante receptor aqui. Mas quando a gente olha para a região do tronco encefálico, que é a região responsável pelas funções cardiorrespiratórias, né, a gente quase não tem receptor canabinoide nessa área. Ou seja, é praticamente impossível alguém vir a óbito, né, ter uma parada cardiorrespiratória por overdose de cannabis, né, independentemente aí da via de administração ou da finalidade, justamente por isso, né, a gente quase não tem receptor canabinoide e a quantidade de fitocannabinoide necessária para ser consumida, né, para causar esse efeito, seria, assim, absurda, uma quantidade impossível de se alcançar naturalmente, né? Então, aqui é muito legal que mostra realmente essa segurança, né? Que além de ser totalmente seguro, e isso a gente fala principalmente quando a gente compara com medicamento opioide, né? Que a gente sabe que essa região aqui é cheia de receptor opioide, né? E ele tem uma janela terapêutica muito curtinha, a segurança dos canabinoides realmente, né, se mostram muito maior do que com essas outras drogas. Aqui, rapidamente, né, a gente já falou sobre a diferença do CBD e do THC, né, a gente ouve muito o THC é psicoativo, o CBD é não psicoativo, na verdade, a gente sabe que o CBD é psicoativo, porque ele age no sistema nervoso central, mas ele não causa alteração da percepção da realidade, que, na verdade, é um efeito psicotomimético ou psicotrópico, né, de alteração de percepção da realidade. Isso realmente o canabidiol não faz, mas vocês vão encontrar muito, então, essa denominação de psicoativo e não psicoativo, né? O THC, ele causa essa euforia, né? Pode causar também ansiedade, mas é muito conhecido pela sensação de relaxamento, né? Felicidade, analgesia, e também bastante como estimulante do apetite.
E o CBD não tem essa atividade psicoativa, pelo contrário, né, por ser um antagonista, um modulador alostérico negativo, CB1, a gente já vai ver, ele vai diminuir, né, essa ação psicotrópica do THC, então ele age como antipsicótico e principalmente como analgésico, ansiolítico, antidepressivo, anticonvulsivante, né, e é, ajuda também a indução do sono, né? E o canabidiol, então, aqui nas apresentações da Canamedes, que tem tanto a forma full spectrum, que apresenta o efeito comitiva, o efeito entourage, ou também na forma isolada, né, que não tem THC, porque alguns pacientes, né, como pacientes que têm predisposição genética para esquizofrenia, psicose, ou grávidas, lactantes, esse perfil de paciente não é que não pode entrar em contato com o THC, mas o THC ele é um pouco ainda controverso, né, nessas populações, mesmo em doses baixas, alguns médicos preferem evitar. Então, a gente também tem essa opção, né, do canabidiol isolado, sem nada de THC, também para alguns atletas, né, que fazem uso do canabidiol, mas, por exemplo, o THC é pego no doping, o THC não pode, também podem usar essa forma isolada, né, que é o canabidiol, que é o fitocannabinoide mais conhecido, principalmente pelo efeito anticonvulsivante, né, mas não apenas, a gente sabe que ele tem diferentes atividades farmacológicas, principalmente anti-inflamatória, antioxidante e neuroprotetora. Essas atividades, elas trazem, né, o canabidiol, então, como uma ferramenta terapêutica para diferentes condições clínicas. Ele não vai causar efeitos psicotrópicos e também não causa dependência. Além disso, ele atenua, né, os efeitos psicóticos e ansiogênicos do THC, então ele é utilizado como antipsicótico, muitas vezes, inclusive para pacientes com esquizofrenia, mas aí apenas o CBD isolado, né, sem THC. E como eu falei, como ele age, né? Então, ele não vai agir diretamente pelos receptores canabinoides CB1 e CB2, porque ele tem uma afinidade muito baixa a esses receptores, né? Mas, mesmo assim, ele tem uma certa atividade, que é de modulador alostérico negativo, ou seja, ele vai se ligar em um sítio de ligação diferente dos agonistas, eles não vão competir pelo mesmo lugar, pela mesma ligação, mas, mesmo assim, ele reduz a atividade daquele receptor. Então, ele vai diminuir a atividade do THC, que vai se ligar ao CB1, tentando, então, ativar esse receptor. Por isso que ele age contrabalanceando os efeitos do THC, mas a sua principal ação está pela via indireta, ou seja, o canabidiol, ele vai inibir a recaptação celular da anandamida pelas FABs. Eu não falei, acho que eu não falei lá atrás, mas depois que os endocannabinoides eles agem ali no receptor canabinoide, eles precisam voltar para o meio intracelular para serem então degradados, né? E, enfim, voltar todo o ciclo. Para eles voltarem para esse meio intracelular, eles usam essas proteínas transmembranas, que são chamadas FABs. E o canabidiol, ele inibe essa proteína, ou seja, ele aumenta o aporte de endocannabinoide na fenda sináptica, aumenta o tempo, né, desses endocannabinoides fora ali do meio intracelular. E, além disso, ele também diminui a hidrólise, a quebra da anandamida pela enzima FAAH, que é a principal enzima metabolizadora da anandamida. Então, essas ações vão aumentar, né, o aporte de endocannabinoides, atuando, então, como um modulador indireto do sistema endocannabinoide. Mas, além dessas atividades, o CBD atua em outros receptores, como eu falei, né, no receptor TRPV1, receptor vaniloide, no receptor 5-HT1A, receptor de serotonina. Ele também atua como antagonista em receptor alfa-1 adrenérgico e receptor opioide,
inibe a recaptação celular de adenosina e bloqueia o receptor órfão GPR55. Então, olha quantas ações, né, o canabidiol faz, e a gente consegue, a partir dessas atividades, entender um pouquinho como o canabidiol realmente pode ser benéfico para tantas condições diferentes, como a gente já viu. Como eu disse, a Canamedes também traz para o Brasil esses fitocannabinoides menores, né? Esses fitocannabinoides menos conhecidos, como o canabinol, que é o CBN, e o canabigerol, que é o CBG, que são canabinoides, né, também presentes na planta, mas eles são produzidos em concentrações mais baixas, né, em concentrações menores, e também não foram tão estudados como o CBD e o THC, que são, né, os principais, mas eles também já foram estudados e apresentam atividades promissoras farmacológicas, né? O CBN, principalmente, ele, como a gente viu lá atrás, ele pode ser um produto de degradação do THC. Então, ele é bem parecido com o THC, né? Ele vai ser agonista parcial dos receptores CB1 e CB2 também, mas ele tem uma afinidade bem baixinha, então ele não apresenta a atividade psicotrópica ou psicotomimética que o THC apresenta, que ele tem 13 vezes menos afinidade a esse receptor, então não vai ser assim aquela ação, né? Além disso, já é uma molécula diferente, que vai ter uma atividade, então, principalmente, né, o que as pesquisas indicam, não são pesquisas conclusivas, né, são pesquisas iniciais, mas elas indicam que o CBN pode ajudar na qualidade do sono e também, né, ter outras ações, como efeito bactericida, anti-inflamatório e analgésico. Né? Aqui a gente tem, os médicos têm prescrito bastante como um aliado mesmo na qualidade do sono, com resultados bem significativos, né? Ele atua farmacologicamente, como eu falei, como agonista parcial CB1 e CB2, mas com afinidade muito baixinha, e vai agir principalmente pelo receptor vaniloide TRPV2, que também pode ser útil em processos de doença de pele e em processos de queimadura, né, na recuperação dessa pele queimada. Além disso, a gente tem o CBG, que é o canabigerol, que, como a gente viu, é a forma descarboxilada do CBGA, que é a molécula mãe precursora aí dos outros fitocannabinoides, que é muito utilizado, né? É indicado para reduzir dor e inflamação. Alguns trabalhos, inclusive, apontaram que o CBG foi capaz, né, de ter essa atividade de redução de dor e inflamação mais potente até do que o próprio THC, que já é utilizado para essa finalidade, mas também sem a ação psicotrópica ou psicoativa, né? E como o CBD, ele também age principalmente por outros receptores que não os receptores canabinoides. Então, ele também vai agir pelos receptores aniloides, por receptores intracelulares, como os PPARs, né? Mas ele também tem uma certa atividade em receptor canabinoide CB1, CB2, mas ele vai atuar principalmente como um antagonista competitivo funcional para o CB1. Por quê? Lembra que eu falei que o CBD ele se liga em um outro sítio de ligação? Ele é um modulador alostérico negativo? O CBG não. O CBG ele vai se ligar no mesmo lugar do THC. E como ele é um agonista, mas é um agonista bem fraquinho, ele vai atuar funcionalmente mais como um competidor ali, né? Como um antagonista do que como um agonista propriamente dito. E os trabalhos, né, também mostram essa importante ação na redução da dor e da inflamação, mas também são trabalhos iniciais, principalmente pré-clínicos, né, que não têm tanta robustez, mas os médicos também que estão usando, né, já estão prescrevendo para os pacientes, têm relatado efeitos benéficos. Para a gente finalizar, então,
vamos falar um pouquinho sobre as vias de administração e como fazer a posologia. Bom, as vias de administração indicadas e permitidas, né, são pela via oral ou sublingual por mucosas, né? A via oral é quando o paciente engole, né, o produto, pode ser as gotas ou as cápsulas, que também a Canamedes trabalha com cápsulas, ou a via sublingual, que é quando você, ao invés de deglutir, né, aquele líquido, você deixa embaixo da boca. Por quê? Essa absorção sublingual ou por oromucosa, ela vai apresentar uma biodisponibilidade maior, porque vai evitar o efeito de primeira passagem hepático que acontece com os canabinoides administrados pela via oral, que vão ter uma biodisponibilidade muito baixinha, porque eles são muito metabolizados pelo fígado. E quando a gente administra pela via oral, os medicamentos vão passar pelo fígado antes de atingir a circulação sistêmica. Isso diminui muito a biodisponibilidade dos fármacos pela via oral. Por isso, a gente sugere, né, essa administração sublingual, quando possível, para ter essa otimização do produto, porque a partir da irrigação que a gente tem embaixo da língua, esse produto ele vai ser absorvido e logo distribuído para o nosso organismo antes de passar pelo fígado, diminuindo, então, esse efeito, né? Cortando esse efeito de primeira passagem e aumentando a biodisponibilidade. Mas, se o paciente, né, por alguma condição preferir fazer a administração pela via oral, a gente pode otimizar essa absorção fazendo a administração junto com as refeições, principalmente, né, com refeições ricas em gorduras, visto que os canabinoides, eles são moléculas lipofílicas, eles estão diluídos em um óleo, né, que é o MCT, o óleo de coco, então eles vão ser melhores absorvidos. Ai, gente, desculpa, minha gata entrou aqui no quarto, meu marido deixou a porta aberta, tá usando um pouquinho, mas, voltando, né, ele vai ser, então, diretamente distribuído para o organismo, que vai evitar esse efeito de primeira passagem, vai ter uma otimização. Mas, se precisar, então, pela via oral, pode fazer administração com esses alimentos ricos em gorduras, de preferência gorduras boas, saudáveis, né? Então, ovos, azeite, abacate, que isso vai melhorar essa biodisponibilidade pela via oral. Como eu disse, então, os canabinoides, eles são metabolizados principalmente pelo citocromo P450 hepático, né? Então, visto que essa metabolização, esse efeito de primeira passagem é bem significativo, e eles vão sair do nosso organismo, né? Ser eliminados principalmente por fezes e urinas, e por serem lipofílicos também, eles podem se acumular em tecidos adiposos, né? Então, pacientes que sejam muito obesos ou que estejam em tratamento e tenham uma perda de peso considerável, pode ter alguma alteração farmacocinética e alguma alteração, né, na concentração desses canabinoides que estavam ali armazenados nas células de gordura e devido a esse emagrecimento, podem voltar, né, para a circulação. Então, nada que, né, não possa ser usado, só para a gente ficar mais atento, né, a essa população. E sobre dose, né, eu trago sempre essa informação dessa revisão sistemática, que mostrou que, na verdade, não existe uma dose, né? Eles viram toda a literatura e viram que as doses variavam de menos de 1 miligrama por quilo dia para mais de 50 miligramas por quilo dia, ou seja, isso não é uma janela terapêutica, né? Não existe uma dose, é muito amplo, né? Justamente porque a gente sabe que essa medicina é muito individual e personalizada, né? Voltando aqui. Ela é muito individual e personalizada. Então, a gente preconiza sempre o start low and go slow, ou seja, começar com doses baixas
e titulando, né? Essa dose provavelmente vai ser subterapêutica, e aí você vai titulando essa dose aos poucos até chegar na dose ideal para aquele paciente, porque a gente sabe que existem diferentes perfis de metabolismo, né? Metabolizadores lentos, rápidos, de canabinoides, enfim, existem as idiosincrasias, né? Muitas diferenças entre os organismos, entre, enfim, os produtos, muita coisa, né? Por isso, é, essa indicação de titulação de dose, começando com uma dose subterapêutica e aumentando aos poucos, é a mais indicada também, né? Para a gente já não começar com uma dose que seja maior do que a ideal, gastar produto, enfim, né? Tem muitos benefícios para essa administração titulando, começando com doses baixas. E a partir, então, de 2021, pela RDC 570 da Anvisa, a prescrição médica, né, não precisa mais ter relatório médico e um monte de coisa que antigamente precisava, apenas o receituário de canabinoides para importação, né, ele é feito em receituário comum, que os doutores já usam no consultório, então não precisa ser receituário de medicamento controlado, especial, nada disso, contendo, então, o nome do paciente, o nome comercial, né, Canamedes, CBD, ou full espectro isolado, né, dependendo se for gotas ou cápsulas, também colocar posologia, o quantitativo, né, porque na prescrição precisa ter a quantidade de frascos para o ano, né, para o tratamento, então a gente coloca, né, uma sugestão de 12 frascos, além disso, CRM, data e assinatura, né? Esses são dois modelinhos aqui que provavelmente a Shirley, se não entregou, vai entregar para vocês no consultório, né? Junto com a pastinha da Canamedes, que tem, então, essas sugestões de receita, tanto de cápsula como de tintura. E para finalizar, então, aqui são os produtos que a Canamedes traz para o Brasil, né? Então, são produtos ricos em canabidiol, né? Tanto full spectrum como canabidiol isolado, nas apresentações em óleo ou também em cápsulas gelatinosas, tanto do full spectrum como do CBD isolado. Importante mencionar que cada frasco de 30 ml contém 3.000 miligramas de canabidiol, e é isso que vale quando a gente vai comparar. Não adianta comparar 30 ml com 30 ml, sendo que a concentração de fitocannabinoides, né, da Canamedes é bem alta comparado a alguns produtos no mercado que tem 1.000 miligramas de canabidiol, 500 miligramas de canabidiol, no mesmo 30 ml, ou seja, o paciente tem que usar mais, aumenta o desconforto, enfim. É importante, então, a gente, né, tá atento a essa concentração de canabinoide, de CBD, que é o que vai, né, ditar realmente quanto que a gente vai usar desse produto, tanto na forma isolada como na full spectrum, 3.000 miligramas, porém, o full spectrum, ele vai ter, além de canabidiol, 0,3% de THC, que não vai dar nenhum efeito central de psicoatividade, psicotrópico, apenas para ajudar realmente aquele efeito cognitivo, o efeito entourage que a gente conhece. E além do canabidiol, a Canamedes também traz para o Brasil o CBG e o CBN, que são outros dois fitocannabinoides que são isolados, né? Então, a sugestão é sempre começar com canabidiol, de preferência full spectrum, exceto os casos que eu comentei anteriormente, que aí muitos médicos optam pelo isolado, e, né, o CBG ou o CBN, dependendo do caso, dependendo do paciente, ele pode ser adicionado a esse tratamento, né, em condições como dor, inflamação, melhora do sono. Ele também pode ser aí um adjuvante nesse tratamento. E agora falar brevemente sobre a Ecogen, que é uma empresa localizada nos Estados Unidos, né, no Colorado, e que detém todo o controle do processo produtivo desses óleos, né? Então, desde a genética da planta, ela é
própria da Ecogen, todos os processos, né, de cultivo, colheita, extração, purificação, são processos industriais feitos em equipamentos, né, alguns equipamentos até patenteados pela própria Ecogen, né, essa metodologia, esses processos também são próprios e que garantem, né, um produto final com uma qualidade muito alta e pode ser comprovado, né, a partir do certificado de análise, que é, então, um teste, né, que as empresas confiáveis de canabinoides fazem, mandando, então, amostras, né, dos seus lotes para empresas terceirizadas, para que elas façam, então, a análise do que tem realmente dentro daquele frasco, né? Então, se a concentração de canabinoides está certa, se a concentração de terpenos, flavonoides, se tem contaminantes ou não, porque isso também é muito importante, que podem existir, né? Contaminantes microbiológicos, pesticidas, agrotóxicos. Então, tudo isso sai nesse documento, que é o certificado de análise, que vocês também podem pedir, né, para Chile, que a gente disponibiliza, que os produtos da Canamedes, eles têm esse certificado, que é o que garante realmente que o que está escrito ali no frasco é o que o paciente está tomando e que dá essa credibilidade, né, à empresa, ao tratamento, enfim, ao produto. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que estejam todos acordados aí, ninguém dormiu, ninguém tirou um cochilinho. E deixo aqui, então, meus contatos, agradeço a atenção de todos nessa noite, deixo meus contatos, fico à disposição para eventual dúvidas, se vocês quiserem, né, um artigo específico ou aprofundar em algum tema, como eu falei, semana que vem a gente vai aprofundar um pouquinho em dermatologia, né, tendo a live, tendo a aula, também tem vários artigos aí que eu produzo para a Canamedes, em diferentes indicações clínicas, que traz um resumo bem legal em português de tudo que tem, né, sobre os canabinoides naquela indicação clínica. A Shirley também pode disponibilizar para vocês. Então, fica aí, né, os nossos contatos, contato da Canamedes, os meus contatos, para que vocês fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tirar qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Um beijo, e agora vamos abrir para dúvidas. Quero ver se alguém quer falar comigo, ou se ninguém ficou com dúvida. Vamos ver. Nossa, agora que eu vi as mensagens aqui, gente. Calma. Cadê vocês? Olá, tem alguém aí? Eu estou aqui. Ah, Shirley. muito bem! E aí, gente? Conseguiram entender um pouquinho? Indicação de CBN e CBG. Ó, por enquanto, os estudos clínicos não têm nenhuma indicação robusta para nenhum dos dois. Mas o que as pesquisas iniciais sugerem é que o CBN ele pode ser utilizado principalmente para a melhora do sono, então para pacientes que têm dificuldade, né, com sono, por questão, né, insônia, acorda muito, ele melhora a questão do sono, indução do sono, aumenta, né, a parte do sono REM, que é essa parte do sono mais restaurador, e o CBG, ele tem uma indicação mais para inflamação e dor, né, então, se com o CBD full spectrum não está resolvendo, muitas vezes, entrar com o CBG junto, ele potencializa esse efeito na percepção da dor e na inflamação. Obrigada, obrigada, gente. Ai, que bom. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Uma aula do Dr. Mário Greco, ele comentou sobre a curva invertida no gráfico do benefício dose. Essa informação contém bula? Bom, vamos lá. Primeira coisa que não existe bula de medicamento
fitocannabinoide, porque ele não é medicamento registrado, tá? O único medicamento que tem bula é o Mevatil, que é um extrato 1:1, CBD, THC aproximadamente, que é vendido nas farmácias a quase R$ 2.500, se não me engano, que é um spray, é o único que foi aprovado pela Anvisa, ele tem estudo clínico, fase 1, 2, 3, bem robusto, para indicação clínica de espasticidade na esclerose múltipla, né, decorrente à esclerose múltipla. Esse é o único que temos indicação de bula. O resto, a gente não tem, assim, nada de informação de bula mesmo, por conta, né, de não ser um medicamento registrado, né? Enfim, a gente não tem, e também a gente não tem essa indicação de dose, né? Que é comum nas bulas. Então, para tal peso, tal dose, isso também não tem nessa terapia, o que também inviabilizaria, né? A gente sabe que por aí, infelizmente, muitos colegas, para tentar, não sei, ajudar, facilitar, sempre acredito eu que com as melhores das intenções, eles fazem uns esqueminhas de dose, mas isso, na verdade, é meio que embasado em nada, né? Não tem base científica. Eles podem ali tirar umas conclusões ou outras, acho que de experiências pessoais ou de trabalhos pontuais, mas não existe, né, nenhuma base científica robusta que corrobore com nenhuma dessas tabelinhas e associações, então isso realmente não existe. Perguntaram se vai ficar gravado. Eu gravei, eu vou tentar subir no YouTube, vamos ver se eu consigo. E aí eu aviso vocês, se vocês quiserem assistir de novo. CBG pode ter efeito melhorador crônica, como a da fibromialgia do perfeito natural do full spectrum. Então, não, o efeito do full spectrum, ele já é mais forte, porque é uma sinergia entre vários componentes. Então, nunca um componente sozinho, como o CBG, vai ser melhor do que a sinergia dos compostos juntos. Mas você pode pegar, por exemplo, o óleo full spectrum, que até pode ter CBG, mas vai ter muito pouquinho, muito pouquinho, e aí você pega o CBG isolado e adiciona, potencializa aquele óleo full spectrum. Aí, show de bola, aí você vai realmente ter um efeito melhor daquele produto, mas o isolado não. Deixa eu ver se... Ai, obrigada, gente. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas aí que algum de vocês possam ter. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode ficar à vontade, né? Entre em contato com a gente, eu fico super à disposição para ajudá-los nessa caminhada. E é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, então vamos encerrando. Alguns efeitos logo no início, sim. Tem gente que sente logo no início. Ele ficou mais sensível. Como assim mais sensível? O que a gente ouve bastante, né? Até a Chile, acho que as meninas que têm mais contato com, né, os pacientes autistas, que elas relatam, é que muitas vezes, como eles tomam muitos medicamentos que dopam, né? Quando começa a tomar o canabidiol, meio que acho que volta, né? Não sei, a vida mesmo, né? A querer fazer as coisas e tal. E muitas mães, às vezes, confundem isso com, tipo, a criança está agitada. Exato. Então, na verdade, não, né? Na verdade, a criança meio que voltando, né? Tirando né? De ficar mais topadinha, digamos assim, e voltando... Boa noite, eu fiz a pergunta. Isso, o meu filho, ele iniciou agora o uso, na verdade, ele começou o full e chegou ali, o médico também prescreveu o CBN e o CBG, que chegaram na sexta-feira, na verdade, então eu já tinha uma prévia do
do full espectro que ele já começou a usar. Então, tem uns 15 dias, eu sou biomédica também, né? E tem uns 15 dias que ele já começou a usar, e nos primeiros 15, nesses dias, né, eu senti ele muito mais sensível a tudo o que acontecia, como se ele tivesse aguçado mais, né, a percepção. E como ele tem paralisia cerebral e ele tem também foi diagnosticado com autismo, né? O doutor, esqueci o nome dele, que prescreveu, ele diagnosticou com um autismo severo. Então, eu senti que ele ficou mais sensível ao seu redor, né? O doutor Vitor, né? Doutor Vitor Sabe, prescreveu para ele. Então, eu senti que ele ficou mais sensível e como se ele estivesse tentando interpretar, né? E ele não saber, não, só que assim, de ontem para cá, a gente já sentiu que ele já mudou, como se ele tivesse mais consciente, compreendendo mais. Então, assim, foi até alguns nas terapias que ele fala, alguns profissionais me falaram que os pacientes eles sentiram os primeiros 15, 20 dias essa mudança, né? Mais agitado, mas depois ele parece que estabiliza. Ai, que bom. Bom, acredito que a Priscila, né, também é uma das nossas representantes, pode falar aí, Pri, dar seu testemunho também, que ela acompanha bastante, né, ela também Boa acompanha bastante noite. essas mães, né, então ela tem um super conhecimento de causa, né, pode falar aí. Isso mesmo. É muito comum, as mães, é engraçado, né? As mães relatam assim, nossa, ele está mais danado, ele está fazendo mais coisas que não fazia antes, eu peguei ele subindo em tal coisa. Então, realmente, a gente observa essa melhora da percepção, né? Ao redor, melhora da verbalização, quando esse paciente ainda não é, né, verbal, começa a balbuciar novos sons. E realmente, no início, a gente pode notar um pouquinho mais de agitação, mas, na verdade, esse paciente está mais alerta, está mais a par do que está acontecendo ao seu redor e a forma dele de ir interagindo. Então, isso é muito bom. Perfeito. Isso mesmo. Que legal e que lindo, né? Ver um relato desse assim, né? De repente, a gente pega, né, E muitas vezes é isso, a gente não sabe, né, o que está acontecendo, se é realmente, né, uma melhora, se é uma agitação, mas isso é bem relatado já pelos médicos, pelos pacientes que começam a usar canabinoides, né, e é muito bonito ver essa mudança, né, fico muito feliz, de verdade, pelo seu filho. Vamos ver se tem mais perguntinhas aqui. Alguém pergunta se ele é neuroprotetor. Sim, tem dados científicos, principalmente canabidiol. Já tem vários trabalhos, né, sobre essa ação neuroprotetora e neurogênica, inclusive, né, de promoção da sinapse, sinaptogênico, neurogênico, ou seja, não é que, né, vai crescer novos neurônios, mas ajuda sim, né, nessa plasticidade neuronal, então nessas novas conexões cerebrais, principalmente em modelos animais, né, de Alzheimer. A gente também vê bastante isso. Se vocês quiserem, depois me manda uma mensaginha que eu te mando os artigos falando sobre esse efeito neuroprotetor de CBD. Bom, gente, acho que é isso, então. Muito obrigada pela participação de todos. Eu fico aqui, né, mais uma vez à disposição. Podem entrar em contato. Ah, você mandou causar insônia? Causar insônia eu nunca vi. Ele melhora a qualidade do sono, né? Ele, pelo contrário, vai ajudar a induzir o sono. Certo, pessoal? Bom, então, muito obrigada mais uma vez, né? Todos que estavam aqui. E a gente fica à disposição, né? A, a Chile, que foi quem propôs essa aula, né? Se alguém também tiver
enfim, alguma questão, já quero indicar, já quero prescrever, como faço, conversa com a Shirley, que ela tem, né, comandando aí essa parte, né, da aula de hoje, que ela que pediu a aula, mas também vocês podem ficar à vontade, né, para entrar em contato com qualquer um de nós, que a gente ajuda vocês nesse processo. Shirley, quer falar alguma coisa? Só agradecer, boa noite para todo mundo, boa noite para quem participou, obrigada. E é isso, estamos à disposição, como a Stephanie falou. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada. Um beijo e até a próxima.